Eu quero deixar uma reflexão, mas faço questão de reiterar aqui sobre a importância do estudo que concluímos hoje pela manhã, a exposição da segunda carta. Em maio, nós concluímos a primeira carta de Pedro, as 5 províncias, as 5 igrejas dispersas, da Ásia Menor, onde Pedro, na primeira carta, com a preocupação do inimigo externo, com a pressão, escreve com o intuito de consolar, confortar, encorajar aqueles irmãos diante das perseguições. A sua segunda carta, preocupado com a devastação da fé da igreja, influenciada pelas doutrinas demoníacas, destruidoras dos falsos mestres, que surgem dentro da igreja. Então, ele escreve à igreja para preveni-la do inimigo que nasce em casa, dentro de casa. Então, hoje podemos concluir uma palavra muito atual, escrita há quase 2000 anos, não posso dizer 2000 anos, nós estamos no ano de 2021, Pedro provavelmente escreveu ali entre 64 a 66, cada estudioso dá ali um número, então vamos botar uma média, 65 anos depois de Cristo, então quase 2000 anos, e a palavra é tão atual, porque fala e denuncia os falsos mestres, e nos mostra como nós devemos nos prevenir, para não sermos levados, como Paulo escreveu numa outra ocasião, como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Então eu peço que vocês gastem um tempinho, as primeiras exposições já estão lá no YouTube e no Facebook da igreja, CNV Lages, e a de hoje pela manhã, provavelmente durante a semana, até quarta-feira, já está sendo disponibilizado para que você estude, se intere quanto igreja, eu faço esse apelo a você, que é igreja, que é membro, esteja inteirado sobre isso, porque é de grande valia para todos nós, quanto igreja do Senhor, como nós devemos aguardar a volta do Senhor. Mas agora à noite, como também anunciei durante a semana e coloquei lá no meu status do WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, eu quero falar essa noite sobre retribuindo a graça recebida. É uma palavra de despertamento para todos nós, quanto filhos de Deus, alcançado por aquilo que nós acabamos de cantar. Eu fui alcançado por essa graça. Então abra a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Mas essa palavra, irmãos, por incrível que pareça, eu fui inspirado quando eu estava no sepultamento. E depois eu vou dizer aos irmãos como foi. Eu estava num velório, essa semana, no início da semana, e ali o Senhor falou algo ao meu coração, no decorrer da cerimônia. Romanos capítulo de número 12, eu quero ler do versículo 3 ao versículo de número 8. Romanos 12, de 3 a 8, diz assim, os irmãos encontraram, amém? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui, uma palavra de oração. Senhor, sempre na dependência do Teu Espírito, eis-me aqui, na responsabilidade de trazer essa palavra, Senhor, como eu disse, como um despertar, e que o Teu Espírito vá além das minhas limitações, das minhas limitadas palavras, pois é o Teu Espírito que convence o homem,
E nós clamamos Ele neste momento, após a leitura da Tua palavra, do texto bíblico, para que os nossos ouvidos e coração também sejam ungidos, para assim recebermos a Tua palavra, e que tenhamos condição de responder positivamente ao chamado, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Retribuindo a graça recebida, eu quero falar essa noite sobre retribuição. E de apresentar nessa questão de retribuição o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Aliás, é assim que Paulo inicia esse capítulo de número 12, no versículo 1. Apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mas essa visão de apresentar a nossa vida, o nosso corpo. Outrora, no Antigo Testamento, segundo o modelo antigo, o Senhor aceitava as ofertas dos animais mortos. Mas o sacrifício de Cristo na cruz deu cabo, terminou, e foi único e suficiente. Como o próprio autor aos Hebreus diz, no capítulo de número 11, onde não há mais necessidade de derramar nenhum sangue de qualquer outro animal. Sendo assim, qual é a adoração agradável? Qual é a adoração aceitável a Deus? Oferecer a si mesmo completamente a Deus. O nosso corpo como sacrifício vivo. Uma retribuição não no sentido de barganha, de troca, de ficar ali negociando com o Senhor. O Senhor me dá, agora eu vou te oferecer. Não, mas pela graça recebida. Como nós cantamos, como nós louvamos, por ser alcançado por essa graça. Um desejo de manifestar, de retribuir, uma gratidão. A exemplo do Salmo que nós lemos hoje, o Salmo 116, o versículo 12, a expressão do salmista, quando então ele desejoso de retribuir, ele pergunta a ele mesmo, e ele mesmo dá a resposta, mas ele diz, que darei ao Senhor pelos benefícios que tem para comigo? E diante de tanto livramento, como nós lemos o Salmo inicial, das dádivas do Senhor que livrou até mesmo da morte, quando ele estava ali ameaçado, então ele reconhecendo a dádiva de Deus, o Salmo fala sobre ações de graça, o Salmo que nós abrimos o culto nessa noite. Então o seu coração desejoso, então é essa gratidão, não é de barganha, não é de troca. E enquanto eu meditava, no nosso momento de estudo, de oração, me chamou muito a atenção uma nota de rodapé, que é uma oração. Uma Bíblia, que eu tenho de algumas de estudo, a Bíblia de estudo da Reforma. E na nota de rodapé tem uma oração, e me chamou a atenção essa oração, eu fiz questão de escrevê-la, e assim, ainda nesse início de introdução, ler para os irmãos essa oração. Quando então o autor, que não diz quem é, mas a importância das suas palavras, quando então ele diz, abre aspas, orando, obrigado Deus, por me trazeres para o corpo de Cristo, e pelos dons que tu dás àquele que tem me servido de muitas e várias maneiras. Ele começa a sua oração expressando uma gratidão, porque o Senhor o aceitou, o trouxe para o corpo. Lembrando, o que Paulo disse, nós não éramos corpos, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos distantes, como ovelhas desgarradas, mas o Senhor nos trouxe, o sacrifício de Cristo nos reconciliou. Então ele começa agradecendo por essa dádiva de fazer parte do corpo de Cristo, e também pelos dons onde diversos irmãos, de diversas formas o serviram. E ele continua aí sim com um pedido, quando então ele diz, ilumina-me com os teus dons, e capacita-me a ser um sacrifício vivo, para que eu possa, com humildade, usar esses dons para servir aos outros, assim como outros os serviram. Então, na íntegra, agora, repetindo a oração, ficou assim,
Obrigado, Deus, por me trazeres para o corpo de Cristo e pelos dons que tu dás àqueles que têm me servido de muitas e várias maneiras. Ilumina com seus dons e capacita-me a servir, a ser um sacrifício vivo, para que eu possa, com humildade, usar esses dons para servir aos outros. E essa palavra aqui é de grande importância, com humildade. Ela tem a ver com o que Paulo fala aqui sobre moderação, uma atitude de humildade. É importante ressaltar, porque Paulo falou sobre isso, quando ele diz aqui sobre pensar com moderação, reconhecer que em si mesmo nada nada somos. O que recebemos, Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele menciona o seu apostolado e também de Pedro, que pregou aos da circuncisão, ele aos gentios, e falando daquilo que ele recebeu no versículo 9, então ele diz acerca dessa graça que ele recebeu de Deus, porque se foram bem-sucedidos nas suas ações, foi por causa da graça de Deus. Não em si dos seus próprios méritos. Isso tem a ver o quê? Com humildade, reconhecer que em si mesmo nada são, e assim reproduzir a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo, onde o próprio apóstolo Paulo deixa como modelo e exemplo. E eu cito aqui o que Paulo disse na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, muito conhecido, quando falando acerca de Cristo, como um modelo a ser seguido, e se tratando de humildade, assim disse Paulo, que mesmo Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, e assim serviu até a morte de cruz. Dessa forma, nós produzimos o fruto de humildade. É o que ele começa aqui dizendo. Nós vimos o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo, cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Mas com essa humildade, o desejo de retribuir, servindo, onde aqui Paulo fala da diversidade dos dons, e também das funções que são ali realizadas, lembrando que tudo é dádiva de Deus, assim como na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, onde ele vai falando dos dons espirituais, ele diz, diversos são os dons, e lá Paulo fala então daquela sequência, né, de 9 manifestações do Espírito Santo, ele fala, vários são os dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade entre eles, mas o Senhor é o mesmo. E aqui então, ele falando nesse trecho sobre a maneira devida de usar os dons, como servir, aí ele destaca aquele que é profecia, o que é mestre, o que ensina, como deve fazer. Eu englobaria tudo dizendo como eu e você, independente do chamado, dos dons, dos talentos que nós adquirimos pela graça de Deus, que distribuiu e deu a cada um como lhe apraz, como a própria palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, como nós devemos servi-lo. Então, somando aqui o que ele exemplificou a cada função, a cada dom, eu poderia dizer para mim, para você, nessa noite, como nós devemos servir, com dedicação, com zelo, com cuidado, com amor, com liberalidade, que tem a ver com generosidade, de ser generoso na obra do Senhor. Eu não falo apenas em aspecto financeiro, né? Porque quando fala de generosidade, a gente só foca, né? Visualiza o financeiro, também com o financeiro, porque Deus assim tem nos abençoado para sermos abençoadores, tanto da obra quanto de vidas, e quando eu sirvo o outro, quando eu abençoo o outro, eu estou abençoando a obra, o reino de Deus, a igreja, né? Porque juntos nós somos o quê? O corpo de Cristo, ainda que membros com diversidade, com diferença entre nós. Mas o que eu quero pontuar aqui, como servir, incluindo a cada uma das orientações aqui de Paulo, sirva a Deus, meu irmão, procure retribuir
a essa graça recebida com dedicação, com zelo, com cuidado, com liberalidade, com misericórdia, que assim possamos servir a esse Deus que tanto nos ama, que tanto nos faz bem. Hoje eu e você estamos aqui por causa dessa graça. O Senhor nos poupou, o Senhor nos permitiu entrar neste lugar, apesar de tantas situações, estamos aqui. Somos abraçados, somos acolhidos, temos um lugar para a gente congregar e servir a Deus. Deus tem usado pessoas, né? E por isso eu fiz questão de, me chamou a atenção essa nota de rodapé dessa oração que o autor ali fez, desconhecido, mas que ele fala sobre a alegria de ser incluído no corpo e de ter recebido através das várias maneiras que os irmãos o serviram, e assim também ele pede que o Senhor o ilumine, para que com esses dons que ele recebeu, ele possa servir o outro, servir o reino, servir a igreja, como eu e você temos servido o reino. Sirva, retribua, seja grato, é uma expressão de gratidão. E eu disse aos irmãos no início que eu recebi a inspiração para essa reflexão, é lógico, depois em casa, trabalhando, orando, quando eu estava participando de um sepultamento. Essa semana, a nossa igreja em Paracambi, né, nós aprove ao Senhor recolher 2 irmãos conhecidos, obreiro. Um é o irmão José Luiz, que foi na segunda-feira. Também estive ali acompanhando, levando as condolências, né, aos filhos, Gladys e Glebson, que é o Nenga, né, talvez a gente conheça mais os jovens aí como o Nenga, suas noras, Simone, Nádia. E chegamos em casa, eu desci lá do cemitério, junto com o pastor Antônio, o pastor Evelásio, o diácono Amarildo também estava conosco, o diácono Paulo. E questão depois de 2 horas, recebemos a notícia do falecimento do irmão Joaquim. Aí no dia seguinte estávamos lá de novo, na capela, participando ali do velório. E o pastor Antônio estava ministrando, assim como tinha ministrado no dia anterior. E ouvindo, né, o discurso, o depoimento acerca da história do irmão Joaquim, ambos serviram ao Senhor. O irmão José Luiz, acho que partiu com 68 anos, mas há vários tempos esteve servindo como introdutor na igreja. E o irmão Joaquim, ele se converteu aos 64 anos. Talvez alguns diriam assim, pô, 64, com mais um ano já está a época de aposentar, né? Já está velho, não tem nada a oferecer. Engana-se aquele que pensa assim. Porque o salmista, ele tem uma palavra tremenda acerca do justo, daquele que está plantado junto às correntes das águas, porque ele diz que o justo florescerá como o Líbano. O versículo 12 desse salmo diz que o velho ainda dará fruto na sua velhice. E o irmão Joaquim, ouvindo ali o depoimento, depois o pastor Antônio pediu até para que eu estivesse orando, e a oração que me veio, enquanto que ele falava, e depois na oração eu pude repetir isso, eu pude ver, através da dedicação daquele homem, um missionário, não como nós temos o hábito de ouvir, que prega a palavra, ensina, que vai, né, nas suas missões transcultural, ou seja, nas regiões, ou que vai a um hospital levar uma palavra, uma comunidade, ou como um pregador, mas eu pude ver ali o missionário da pá, o missionário da enxada, o missionário da colher de pedreiro, porque apesar da idade que esse homem encontrou a Cristo já aos 64 anos, ele faleceu com 86, 22 anos desse homem, e ele fez de tudo para retribuir. Um homem que vivia num caminho de serviço a demônios, na sua casa funcionava um centro, e enquanto ele ouvia, a princípio incomodava os cultos lá na casa da irmã Penha, hein, Diácono Zé Luiz? Tinha ali os cultos nos lares, parede de meia, que diz que é isso, né? Então, durante lá, o canto que cantava aqui de louvor e adoração incomodava ele, mas o dia o Espírito Santo tocou no coração dele. E ele então se rendeu a Cristo, e a partir dali ele quis servir e procurou servir ao Senhor da melhor forma, com aquilo que ele tinha para contribuir e retribuir, com alegria. E eu vendo ali os depoimentos, pastor lembrando que ele ajudou a obra
lá em Miguel Pereira, em Volta Redonda, até mesmo aqui ele teve a sua contribuição. O pastor Velasco falou de uma situação que vendo o irmão Joaquim, já ali próximo dos 80 anos, ele faleceu com 86. Ele em cima, num telhado, eu falei, irmão, o que você está fazendo aí, Jesus? Mas aquele homem não media esforço para querer o quê? Servir, retribuir, o que darei ao Senhor? O maior, o melhor, Ele já fez por mim. E eu vendo aquele depoimento, exatamente foi isso que me veio ao coração, enquanto eu orava, pedindo consolo para os familiares, os filhos, que estavam ali presentes, os netos. Aliás, tive a oportunidade de conhecer naquele dia, porque eram todos de São João do Nepomuceno, né? Eram de Minas. E ali a gente teve a oportunidade de conhecê-lo. E aqui, aquele depoimento, né, sirva também de inspiração, pois serviu de inspiração para a minha vida. E pensar exatamente sobre isso. E aí, amados, como eu disse, Deus Ele dá, porque é uma dádiva do Senhor, tanto os dons espirituais que Paulo menciona em 1 Coríntios 12, como os dons que ele menciona aqui, a maneira como deve ser utilizada, mas ele faz questão de começar dizendo que é dádiva de Deus, é graça do Senhor, não é porque eu sei, não é porque eu posso, não é que eu faço, é essa graça que nos capacita, que nos dá habilidades. Mas como nós temos retribuído, como nós temos servido, como nós temos respondido ao amor de Deus, a essa graça do Senhor. Então, irmão Joaquim, ainda na sua velhice, ele deu fruto. E me lembrou a vida de Caleb. Quantos conhecem a história de Caleb? Quem não conhece a história de Caleb? Quem para você, Caleb, é só o filho do irmão Edu e da Sueli? Né? Porque o Caleb que a gente vê hoje de manhã, ele estava aqui. Ele chega aqui, aí ele fica naquela cadeirinha, o Wallace, eu não sei o que o Wallace faz, não sei se o Wallace belisca, mas o Wallace, né, consegue controlar o Caleb ali, mas ele fica, e acabou? Quero que eu vou para a escolinha, mas não é esse Caleb não. É o Caleb que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a sua postura, a maneira como ele reivindica algo. Isso está escrito no livro de Josué, capítulo de número 14. E ele vai citar algo que ocorreu em outro momento. Mas, vamos lá, Josué. É o 6º livro aí da Bíblia. Depois, nós temos ali os Pentateucos, né, os 5 primeiros livros. Aí a gente vai para a sequência, que para uma melhor compreensão da Bíblia, né? A gente tem ali uma divisão entre os livros da lei, os livros históricos, de poesia, profeta maior, profeta menor, e começa então aquilo que podemos dizer dos livros históricos, Josué, capítulo de número 14. E eu vendo até mesmo a semelhança na idade. Caleb aqui, ele está já com seus 85 anos. Nós vamos ver o texto. Josué 14. Versículo de número 6. Diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué. Josué aqui já era o sucessor, o líder, já tinha atravessado o Jordão, né? Já vencido a batalha em Jericó, e estava naquele momento de assentamento. O primeiro grande assentamento está na Bíblia, sabia? Às vezes fala muito de assentamento de terra. Aqui, ó, esse foi o grande primeiro, né, assentamento. Versículo 6, então. Chegaram os filhos de Judá, Josué e Gigal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu, na ocasião, quando lá em Cádiz Barneia, depois você pode ver essa passagem no livro de Números, capítulo 13. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos seus filhos, e herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus.
Olha o verso 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dai-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá, porque naquele dia ouviste, pois lá estava os Enaquins, os grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os dessaposar, como prometeu. Até aqui. Então, Caleb relembra diante de Josué, que foi o seu parceiro. Quando ele fala de Cades Barneia, o que aconteceu? O Senhor havia orientado Moisés para separar, de acordo com as tribos, 12 homens que foram espiar a terra de Canaã. Viram coisas magníficas, gigantes também. Viram o fruto da terra, maravilhoso, mas viram homens que trouxeram pavor a 10, que era a maioria. Por isso que nem sempre a maioria tem razão. A maioria desestimulou, desanimou o povo. Só Josué e Caleb que mantiveram fiéis ao Senhor e crendo que Deus poderia ter dado a vitória. Por causa da atitude, foram os únicos dessa geração que entraram na terra prometida. E como ele relatou, passaram 45 anos, agora ele já estava com 85 anos. E Caleb não estava pedindo uma rede preciosa para deitar, para descansar. Ele disse, estou aqui. Tal a minha disposição naquela época, continuo disposto a realizar, a fazer, porque ele reconheceu que ele foi alcançado pela graça do Senhor. Deus o abençoou, Deus o poupou. Então é exatamente isso. Ele estava pronto para continuar combatendo. E a minha pergunta é, você continua combatendo o bom combate? E se não continua, por que você parou? O que tem impedido de você continuar fazendo a obra de Deus? Servir ao Senhor? Será que de fato há motivo? Ou o motivo pelo qual você foi alcançado pela graça, esse amor de Deus não sobrepõe, não está acima de todas as outras nuances e situações que surgem às vezes, até mesmo para nos atingir e nos desestimular e fazer com que a gente desanime, porque na trajetória, na caminhada, todos nós estamos sujeitos a situações e até mesmo às vezes a decepções, na própria igreja, com o próprio pastor, em relacionamentos. Mas eu te pergunto, quem te salvou? Não foi o pastor, não foi o bispo, não foi a igreja. E se você tem estado num lugar, numa comunidade, porque é importante? Porque como diz o Salmo 133, a bênção ela é concedida na unidade. Quando Davi é inspirado, e ele então compõe esse salmo, ele vê as tribos se reunindo para adorar a Deus. Então não podemos viver uma vida desigrejado. É importante, a ceia nasce na comunhão, assim Cristo fez, assim a igreja vivia, e assim foram implantadas. O apóstolo Paulo escreveu as cartas às igrejas. João recebeu a revelação no Apocalipse, ali do Apocalipse, e ele fala para a igreja, e fala que a igreja também tinha ali um anjo, tinha os seus líderes. A igreja ela é divina, ainda que seja liderada por homens, que são fracos, que são imperfeitos, que são falhos. Mas nós fomos alcançados pela graça. Como Paulo aqui então está dizendo, dessa dádiva, desse dom que recebeu. E veja, havia razões para que Caleb então pudesse desistir e dizer, não, agora eu quero descansar. Eu já combati. Não, mas eu quero continuar lutando. Eu tenho 85 anos, mas eu quero continuar. Lá tinha gigante, ainda tinha alguma coisa para fazer. Eu quero continuar contribuindo. É o bom combate que precisamos para completar essa carreira.
Mas se você não está combatendo, o que aconteceu? É preciso que a gente venha se desembaraçar de todo o peso. O que o autor aos Hebreus escreve, ele fala de pecado, mas ele também fala de situações que pode ser que não seja pecado, mas que esteja embaraçando, esteja trazendo um peso. Então vamos conferir o que ele diz. Estamos no Antigo, vamos saltar de novo lá para o Novo Testamento. A carta aos Hebreus, capítulo de número 12. E aí, o que temos aqui em mente agora, pastor, é o que fez com que você parasse de combater? Por que você não está mais servindo ao Senhor? Por que você não está servindo mais a Deus? Então eu trago como a vida, como exemplo, a vida de Caleb, e como eu disse, a inspiração do irmão Joaquim, que foi o missionário com a pá, que foi o missionário com a enxada, que foi o missionário com a colher de pedreiro. Isso para que a gente não pense que servir a Deus é apenas aqueles que aqui têm o dom de tocar, de cantar, ou que pode contribuir lá no departamento infantil, ou que pode ser um obreiro, com a sua gravata, recepcionando, ou os irmãos ali do apoio, ou um diácono, ou um pastor. Não. Todos nós podemos, mas de que forma nós temos retribuído essa graça recebida? E se você parou por quê? Não tem lá aquela música, parou por quê? Porque não está mais combatendo. Qual é o peso, qual é o embaraço? Vamos desembaraçar. Como o autor Hebreus escreveu. Hebreus, capítulo de número 12. Então diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Temos uma carreira, irmãos. Ele usa aqui a figura do corredor, do atleta, que tem que se desembaraçar de qualquer situação que possa impossibilitá-lo de continuar a sua corrida, e continua como exemplo, sempre Cristo. Por isso que eu digo, ainda que o pastor, que a igreja, que o irmão te desapontou, olhe para Cristo, foi Ele que te chamou, foi Ele que tocou, foi Ele que fez a obra, Ele que se ofereceu como sacrifício vivo, suficiente para a nossa salvação. Aí o versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Considere para Cristo, ao seu amor por nós, a sua entrega. Olhe para o autor e consumador da fé, veja o que ele fez, olha a vida que ele viveu. Eu digo isso, amados irmãos, porque às vezes a gente vai nutrindo certas situações que são como peso. Não alimente ressentimentos, não nutra no seu coração certas coisas que vão machucar ainda mais e não vão resolver, certas milindres. A gente vai ali alongando, porque A, porque B, porque C, foi assim. Todos nós estamos sujeitos a decepções. Todos nós, quando estivermos aqui nessa obra, pode acontecer isso. E às vezes nós nos torturamos com esses sentimentos ruins, fruto às vezes de uma avaliação que nós fazemos, de uma interpretação, de algumas situações que possam ter ocorrido, que pode ser verdade ou não, ou talvez porque houve uma coincidência, ou ainda que sejam fatos reais, verdadeiros, mas quem te chamou, quem te concedeu os dons, foi o Senhor, e a obra é dele, não é minha, irmãos, não é da igreja, não é do bispo Primaz, não é daquele que fundou o saudoso bispo Roberto. A obra é do Senhor, os dons são dele, e os dons e talentos, como nós cantamos, são para te servir.
e você tem servido, que te impediu de continuar combatendo o bom combate. Vamos nos desembaraçar de todo o peso, de toda a situação. Ainda que na trajetória você tenha se decepcionado, pessoas tenham te abandonado. Vamos olhar para os homens da palavra de Deus, como o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu filho na fé, e no capítulo 4, depois os irmãos leiam em casa, você vai ver que Paulo, ele fala de muitos que o abandonaram. Ele começa falando de Demas, ele vai seguindo outros. Apenas Lucas foi o que continuou com ele, mas outros homens que o deixaram por diversas razões. E Paulo sofreu muitas vezes na sua jornada, na sua caminhada. Mas o que me chama a atenção é o versículo 17 dessa segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, verso 17, quando então Paulo, mesmo diante das situações de decepção, de frustração, de falta de reconhecimento, de amor, de carinho, de abandono, coisas que nós estamos sujeitos a viver na obra, mas não pode ser peso para nos embaraçar, para nos impedir de continuar o bom combate. Então Paulo chega e diz assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e revestiu-me de força, para que através de mim a pregação fosse cumprida e todos os gentios pudessem ouvir a palavra. É razoável, é compreensivo a sua tristeza, a sua decepção, a sua chateação, mas diante daquele que te chamou, que te amou, que te resgatou, que te abençoou, não é justo continuar parado, embaraçado. Desembarace dos pesos. Como eu disse, é uma palavra de advertência. O Senhor te chamando para dar continuidade ao chamado, um resgate para a sua vida nessa noite. E a cada um Deus distribui como lhe apraz, e que você seja usado. Assim como Caleb se colocou para continuar lutando e guerreando, e como Paulo também assim se colocou para continuar combatendo ali o bom combate, continuar levando a palavra aos gentios, que ele foi então chamado, fortalecido pelo Senhor, ele cumpriu o propósito, ele levou a palavra. E os exemplos de experiência de vida, como eu disse do irmão Joaquim, dos 22 anos que pôde viver após a sua conversão aos 64 anos, ele então procurou estar nas igrejas. Hoje é o pastor Márcio que prega lá em Miguel Pereira, o pastor Maico prega lá em Volta Redonda. Hoje o pastor Alain prega aqui, mas esses homens também contribuíram com aquilo que eles tinham para oferecer. O que darei ao Senhor pelos benefícios que tem para comigo? O que você tem oferecido ao Senhor? Desembarace de todo o peso. No que for necessário, perdoe, porque perdão é deixar nascer de novo. Se coloque à disposição para servir a Deus com excelência. E eu concluo lembrando que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, para então orarmos essa noite. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre o que? Abundante. Então abundância não é pouca coisa não. Sirva com o melhor, com abundância, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Fomos chamados para servir a Deus. E servimos a Deus servindo uns aos outros. Seja você um instrumento na mão de Deus, retribuindo pela graça recebida. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração nessa noite. No nome de Jesus. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Obrigado a Deus, diante dessa responsabilidade de transmitir a Tua palavra,
Mas obrigado, Senhor, porque mesmo às vezes quando nós estamos num ambiente totalmente atípico, numa hora que não estávamos ali programada, não temos planos de ficar agendando estar presente em velórios, mas mesmo no momento de despedida, de tristeza, mas o Senhor fala ao nosso coração. E diante do relato, do testemunho daquele homem, eu pude ver que na tua palavra, como mencionei aqui, o apóstolo Paulo, Caleb, e principalmente nesse relato em que Paulo fala do uso devido dos dons, mas ele faz questão de dizer acerca que é graça, graça recebida. Ele fala de agir com moderação, que tem a ver com, no questão do texto ali, de humildade. Não se engrandecer. E saber que nós, ao sermos alcançados por essa graça, o Senhor nos distribuiu dons e talentos. E que possamos usar esses dons e talentos para servir ao Senhor na tua obra. Como diz o salmista no Salmo 139, tu sondas e me conheces. Tu sonda cada coração aqui essa noite. Tu sabes o que passa na mente, no coração dos seus servos e das suas servas. Tu sabes, ó Pai, aqueles que estão em meio ao embaraço. E o embaraço nem sempre é o pecado, também pode ser. O pecado também interfere. O pecado também atrapalha e muito na condução, no caminhar, porque esfria. Percebemos a ausência do Espírito Santo, porque Deus é luz e não há nele treva alguma, e Ele não comunga com o pecado, mas também pesos de situações, talvez de decepção, de palavras, ressentimentos, e sentimentos ruins que vamos nutrir em nosso coração. Mas essa noite, de Deus, não do pastor Alain, você foi escolhido e chamado pelo Senhor. A graça de Deus que te alcançou, independente da sua idade, ainda há um combate a ser combatido. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, e que Ele te fortaleça, como fortaleceu e encheu de vigor o apóstolo Paulo, que disse que mesmo sendo abandonado, deixado de lado, não havendo consideração daqueles que ele discipulou, que ele ensinou, mas ele estava ali sendo fortalecido pelo Senhor para continuar a sua jornada. Como Caleb, que teve as suas forças renovadas, e assim é o justo, como diz o Salmo 92, no versículo 12, ainda na sua velhice ele dará fruto, independente da sua idade. A chamada essa noite é o que você tem entregado, de que maneira você tem retribuído por essa graça recebida. Seja você um instrumento nas mãos do Senhor, seja para pregar, seja para louvar, ou seja para servir com uma colher de pedreiro, mas deixar um legado, um testemunho de quem expressou com a sua vida, apresentando um sacrifício vivo, reconhecendo o amor e o cuidado de Deus. E é isso que Deus espera de nós. O apóstolo Paulo, ele disse: rogo-vos, por favor, apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Você foi chamado, escolhido por Deus para servir a Ele. Desembarace, se desprenda e sirva ao Senhor e continue combatendo esse bom combate, até que o Senhor te chama para te galardoar e te dar a coroa da vida. Que essa noite as barreiras, os impedimentos, os sentimentos caiam por terra e que você seja revigorado pela palavra de Deus e o convite que o Senhor te faz essa noite. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e vá além das limitadas palavras desse pastor, mas que você tenha consciência da graça que foi alcançado, dos dons e as dádivas que Deus te deu, para que você o sirva, lembrando que no Senhor o seu trabalho não é vão. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Estamos já terminando. Terça-feira nós temos reunião de oração às 19h30, né?
mais uma vez agradecendo aqueles que nos honraram com a sua presença, que veio nos visitar, Kelly, né? Todos aqueles que o acompanham, e continue contando com as nossas orações, né? Que o Espírito Santo continue consolando e confortando o coração de vocês. Tenho orado, hoje pela manhã eu conversei também com o nosso bispo, né? Uma troca de palavra rápida, dizendo que estamos orando por ele, está num processo, aguardando o início de um tratamento, de um câncer, e nós temos intercedido. Espero na terça-feira encontrá-lo, né, pessoalmente, na nossa reunião do presbitério. Estamos diante de um evento importante no que se diz respeito à denominação, a caminhar, a prosseguir juntos, que é a assinatura da aliança. E que Deus renove as forças, conceda saúde, né, ao nosso bispo primaz, o bispo Walter. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, antes de nós nos ausentarmos deste lugar, não da Tua presença, a Tua presença pedimos que continue conosco, nos acompanhando, estando presente em nossas vidas. Mas estamos aqui em oração por aqueles que também não tiveram a oportunidade de estar aqui, mas que quando ouvirem essa palavra através do Facebook, do YouTube, também sejam alcançados pela Tua graça e desejem retribuir servindo a Ti, que haja esse despertar em toda a igreja, seja nos membros da Igreja Cristã Nova Vida em Laje, seja dos irmãos que aqui se encontram essa noite, que vieram nos visitar, e que sejam esse instrumento nas suas mãos, na igreja que eles congregam, servindo uns aos outros, com os dons e talentos. Mas, Senhor Deus, nós oramos por algumas pessoas, como mencionamos o nosso bispo, que tem relatado acerca dessa enfermidade, que há de iniciar um tratamento. Senhor, seja com teu filho, o ajude, diante de todo o processo que vai ser ali, ó Pai, aplicado, diante das medicações, aquilo que for orientado pelos médicos, se for uma quimioterapia, Senhor, seja com teu servo, seja com Marta, sua esposa, companheira. Abençoe a igreja local, lá na catedral, no Recreio dos Bandeirantes. Abençoe o pastor John, seus filhos, né, o Andrew, a igreja, a comunidade que também, assim como nós, que somos liderados, pastoreados por esse homem, que é homem de carne e osso, mas tem sido, ó Pai, teu servo escolhido para liderar uma denominação, para pastorear pastores, um grande desafio. Seja com teu filho, o ajude. Nós aqui oramos com a tua igreja e pedimos a sua misericórdia sobre ele, e assim sobre tantas pessoas que se encontram no leito, no hospital. Tenha misericórdia, alcance cada uma dessas vidas. Senhor, seja com os visitantes que vieram essa noite participar conosco, a oportunidade de rever alguns irmãos, algumas pessoas, que bom, ó Deus, e mesmo diante de um cenário de dias difíceis, mas ó Deus, estamos aqui mais uma vez orando por Kelly, ó Deus, pelos seus familiares, diante de uma perda tão, ó Pai, importante, significativa, mas que o seu Espírito possa continuar cuidando de um coração que chora, que sente a dor, trazendo o consolo e o conforto ao coração. Quando estamos alegres, nós cantamos louvores, mas a tua palavra também diz para nós chorar com os que choram. E, ó Deus, com a tua igreja, prestamos a nossa solidariedade e oramos, ó Deus, com a nossa irmã, e pedimos que o Senhor fortaleça e conforte o coração dela e dos seus. Pai, receba a nossa adoração, porque em tudo nós damos graças a Ti. Receba o nosso louvor, receba esse culto para a sua honra e glória. Agora leva-nos de regresso ao nosso lar, debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos conduzindo em paz aos nossos lares, nos dando o restante de semana abençoado, frutífero, revigorado, renovado, com desejo de retribuir, de continuar combatendo o bom combate, não obstante os problemas e as nuances, mas desembaraçando de todo o peso e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, prosseguir a nossa jornada, a nossa caminhada. Seja conosco, ó Deus. Nós assim te pedimos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus incomparável
que não há como dimensionar, não há como medir a extensão, a profundidade. Que amor é esse? E que esse amor e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.